Shalom, shalom, boa tarde a todos. Vamos então iniciar mais um estudo muito aguardado de certeza por alguns, ok? Em que neste estudo eu vou usar toda a Bíblia hebraica, ok? É claro que vou usar alguns textos da Bíblia cristã para confrontar na realidade a crença cristã, então vou usar alguns textos da Bíblia cristã, ok? Para realmente destornar a crença do tal Jesus, do tal Yeshua que é o Messias, porque não é, realmente não é, ok? Não é. E então vamos entender uma coisa, é assim, a primeira vez que nós vimos, e os cristãos usam muito esta passagem dita por Moisés em Deuteronômio, em Devarim, okay, no Perec 18, na Passo 15, okay, usam esta passagem para tentar dizer, não, Moisés já falou de Jesus, mas vamos ver realmente se falou, então vamos lá ver. Eu vou ler então aqui, eu estou com a Bíblia, com a Tanakh, ok, hebraica e completa. Está em hebraico e está em português, okay? Então vamos ler do original, que diz assim, olhem bem o versículo 15, um profeta no meio de ti, dentre teus irmãos, como sou eu, o Eterno, te fará surgir, em todas as gerações, a ele ouvireis. É engraçado que se nós formos ler na Bíblia cristã, não está em todas as gerações. Está só, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vais ouvir. Mas em todas as gerações não aparece. Porquê? Porque em todas as gerações significa que não tem fim. Significa que haverá renovação de profetas semelhante a Moisés. Ok? Significa que haverá renovação de profetas semelhantes a Moisés e nós vemos isso. Moisés, Josué, por aí afora, Elias, Jeremias, Samuel. Nós temos montes de profetas e acredito que ainda hoje haja profetas no meio do povo de Israel. Ainda hoje acredito nisso. Porquê? Porque aqui a palavra do Eterno diz em todas as gerações. Quer dizer, sem fim haverá sempre um profeta semelhante a Moisés. Então, quando alguém interpreta este versículo e escreve na Bíblia cristã, tira esta parte em todas as gerações, será que isto não é tendenciosamente manipulado? Será que esta manipulação deste versículo não está feita tendenciosamente? Claro que está. Todos sabem que está escrito em todas as gerações. Ok? Então, é preciso entendermos o seguinte, que Deus levantará um profeta, sim, semelhante a Moisés, sim, em todas as gerações. Quer dizer, sabemos que uma geração são 70 anos. De 70 em 70 anos, mais ou menos, apareceria um profeta, Deus estava dizendo aqui. Sabemos que houve muito mais que isso. Ok? Sabemos que houve muito mais que isso. Então não podemos, de forma alguma, interpretar este versículo como sendo Jesus, porque Jesus foi um. E Deus diz em todas as gerações, Jesus já veio numa geração. Ok? Então aqui, esta passagem destorna logo, claramente, a intenção cristã. E agora eu faço uma pergunta. Porquê é que na realidade traduziram este versículo mal traduzido? Porquê é que não meteram o versículo completo? Porquê é que tiraram palavras do versículo? Olha, a Torá diz claramente, se alguém acrescenta ou tira, Deus acrescentará as pragas do livro. E as pragas do Egito também cairão sobre essas pessoas. Ok? Então, será que na realidade não há intenção de manipulação aqui? É claro que há. Tiraram em todas as gerações, meteram só, Deus enviará um profeta semelhante a mim e ele deveis ouvir. Mas em todas as gerações não existe. Mas na Bíblia hebraica é o que lá está. No original hebraico é o que lá está. Primeiro erro. Primeira manipulação. Primeira intenção de manipular a Bíblia. Ok? Também costumam usar muito a passagem do próprio livro de Gênesis, Bereshit. Né? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dizem que o façamos ali, quer dizer que Deus está a falar para o tal Jesus. Para a tal trindade que os cristãos acreditam. Não é real. Deus ali estava falando para os anjos. Os anjos foi a criação, okay, que Deus fez em primeiro lugar. E porquê que Deus estava a falar para os anjos? É claro, Deus estava a dizer aos anjos, vai existir um homem na terra, a qual vocês terão que servir. Porque na verdade a palavra malach, anjo, ou malachim, anjos, significa mensageiro, ou mensageiros. Seriam mensageiros de quem? De Deus. A função dos anjos é serem mensageiros de Deus. Para quem? Entre Deus e o homem.
Como eles iam ter a função de mensageiros entre Deus e o homem, Deus estava dizendo assim, olha, vamos fazer o homem. E para quem entenda mais, dizer assim, o homem feito à imagem da mentira, o homem feito à imagem dos anjos, nós vimos isso. Okay? Até mesmo quando Abraão recebe aqueles anjos que vão depois até Sodoma e Gomorra, ok? Nós vemos que eles seriam seres humanos normais. Quando os anjos descem até eles tornam-se seres humanos normais. Inclusive o vosso Jesus, o próprio Jesus cristão diz, muitos receberiam anjos e nem saberiam. Porquê? Porque seriam anjos normais, seres normais comeriam, teriam em situações normais. E então aqui, se nós lermos até mesmo em Gênesis, no capítulo 5, ok? Nós vemos aqui que diz assim, no versículo, tomem bem atenção, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Aqui está dizendo que o homem não é a imagem de Deus, mas é a semelhança de Deus. Então a imagem de quem? Dos anjos, que estavam lá, façamos o homem, ok? E a semelhança de quem? De Deus, está aqui escrito. O homem é feito à semelhança de Deus, absolute, semelhança, não imagem. Imagem sim dos anjos, mas à semelhança de Deus. Okay? É importante nós entendermos isto. Então, quando nós vemos ali em Bereshit, no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos encontrar o quê? E Deus diz, façamos o homem à nossa imagem com a nossa semelhança. Deus estava falando para quem? Para os anjos. Porque, como volto a dizer, Deus estava comunicando aos anjos que existia um ser humano, a qual eles iam ser mensageiros desse ser humano, entre Deus e o homem. Ok? Então, é uma interpretação forçada da Trindade? É uma interpretação forçada da Trindade. É uma interpretação forçada da Trindade? É claro que sim. Então entendamos aqui que nós vemos que o cristianismo tenta pegar em versículos isolados e tentá-los interpretar isoladamente. Isso é errado. Isso é tremendamente errado. Ok? Para continuarmos então neste nosso estudo, ok? Eu vou abrir aqui uns apontamentos meus e uma Bíblia cristã, porque eu não tenho em minha casa, mas vou vendo aqui através da internet, ok? Nós vemos então, ok, que a primeira promessa do Mashiach, ok, é dada a Yaakov, através de quem? Yaakov profetizando. Yaakov estava profetizando sobre o descendente. E diz assim, em Gênesis 49, 10, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do governante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Então sabemos que o Mashiach terá devido à tribo de quem? De Yehudá. Okay? Mashiach terá que vir da tribo de Yehudá. E de seguida, Yehudá seria quem? Davi. Nós vemos isso também aonde? Yeshayahu 9:7 diz assim: a expansão do seu reino é de paz, e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terá fim, para estabelecer firmemente, para o amparar pela justiça e pela retidão, agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então sabemos que há uma promessa de Judá, da vinda do Messias. Há uma promessa a Davi, da vinda do Mashiach. E a seguir de quem? De Salomão. A seguir de Salomão. Nós vemos isso também ontem em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas nós vemos isso. 1 de Crônicas 17, de 11 a 15, nós vemos isso. Diz assim: e há de ser que quando foram cumpridos os teus dias, Deus está a falar para quem? Para Davi. Para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, e me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então quer dizer, o que é que edificou a casa ao Senhor? Salomão. E Deus diz que iria edificar o seu trono para sempre. Quer dizer o quê? Que o Mashiach teria que vir de quem? De Salomão. E não de outro filho qualquer. Não de outro filho qualquer, mas sim de Salomão. Ok? Diz assim: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Falando em relação a quem? A Saul. Pois o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Quer dizer, Natã estava falando a Davi que Deus havia rejeitado Saul, mas que a Davi seria estabelecido o seu reino para sempre, e que Davi, depois viria um descendente de Davi, que seria quem? Salomão, que edificaria a casa ao Eterno, e que o reinado de Salomão seria eterno também. Porquê? Porque o Mashiach viria Davi e Salomão. Então não pode vir de outro filho de Davi. O Mashiach não pode vir de outro filho de Davi, a não ser de Salomão. Okay? Então é importante entendermos que o descendente viria de Judá, Davi, Salomão. Ok? Vamos ver então agora aqui uma coisa muito interessante. Ok? Nós vamos ver aqui em Isaías 7. Vamos ler aqui Isaías 7 para entendermos realmente uma coisa importante. Isaías 7. Estou pegando da Bíblia hebraica, ok? Como eu mostrei. Isto é o meu filho Yosef Isaac, que está fazendo barulho, mas não importa, não vai estrovar o nosso estudo. Diz assim: e aconteceu nos dias de Ahaz, ben Yotam, neto de Uziahu, rei de Judá, que Retzim, rei de Aram, e Pecá, ben Ramaliahu, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi, vejam bem, Ahaz era descendente de Davi, Ahaz veio de Salomão. Harã estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e o de todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta ante o soprar do vento. Disse então o Eterno a Isaías: vai ao encontro de Ahaz, junto com Shear Yashuf, teu filho, na borda do canal do reservatório elevado, na estrada das lavandeiras, e diz-lhe: fica tranquilo, não temas, nem queixes, nem deixes que se inquiete teu coração ante as fagulhas destas duas brasas fumegantes, da ira exaltada de Retzim e Aram, filho de Ramaliahu, porque Aram, juntamente com Efraim, seu filho de Ramaliahu, propuseram fazer mal a ti, dizendo: provocaremos e atacaremos a Judá, anexá-lo-emos e coroemos o filho de Tarve-al como seu rei. Mas assim diz o Eterno Deus: isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Arã é Damasco, a cabeça de Retzim. Dentro de 105 anos Efraim deixará de ser povo, e a capital de Efraim é Shomron, que é Samaria, e a sua cabeça é o filho de Ramaliahu. Se nisto não creres é porque não tens fé. E depois o profeta ainda manda pedir um sinal a Ahaz, e Ahaz diz: não pedirei sinal a Deus. E então o que é que acontece? O profeta diz: eis que a virgem que está grávida dará à luz um filho, chamar-se-á o seu nome Emanuel. A questão aqui de virgem ou não, na verdade, na tradução original nem está a palavra virgem, está moça, ok? Mas não é relevante. Porquê? O relevante aqui é o tempo. É o tempo da profecia. Se nós analisarmos bem, Deus diz que esta profecia teria que se cumprir em quantos anos? Em 65 anos. Está aqui. Em 65 anos. Vejam bem. Pois a capital de Arã é Damasco, e a sua cabeça é Retzim. Dentro de 65 anos Efraim deixará de ser povo. Quer dizer o quê? Efraim era uma das tribos de Israel, descendente de José, estava se levantando contra Judá, junto com o quê? Com o rei da Samaria e os outros reis. E eles estavam em contra Judá. E Deus estava a dizer assim: não temas,
Porque em 65 anos Efraim deixará de ser povo. Quer dizer o quê? Efraim deixaria de ser contado como tribo de Israel. Então quer dizer o quê? Se ele estava temendo agora, eu estava a dizer o quê? Que não ia acontecer esta batalha, que não iam prevalecer contra Judá. Porquê? Porque em 65 anos Efraim deixaria de ser povo. Então quer dizer o quê? Esta profecia tinha que se cumprir em 65 anos. Em 65 anos esta profecia teria que se cumprir. Porquê? Porque Efraim também estava atacando. Efraim também estava atacando e Deus diz em 65 anos Efraim deixará de ser povo. Quer dizer o quê? Não te preocupes. Ninguém vai lutar contra ti. Inclusive em 65 anos Efraim deixará de existir como povo pertencente às tribos de Israel. Ok? Então o próprio Deus aqui nos mostra o tempo da profecia. 65 anos. Esta profecia foi dada, ok, pelo rei Acaz. Okay? Rei Acaz. E se nós analisarmos, o tal Jesus veio 400 e tal anos depois, 500 e tal anos depois, quase. Estão a entender? Então não podia ser. E Deus está dizendo aqui, em 65 anos. Ainda que tivesse a palavra virgem, não interessa, mas em 65 anos esta profecia, isto é uma filha a fazer barulho. Yosef não faz barulho. Em 65 anos, diz aqui, em 65 anos, esta profecia tinha que se cumprir. Como então podem dizer que Isaías 7 é em relação a Jesus? E para mais, vamos ver mais. Para que vejam que não é Jesus, para que vejam que não tem nada a ver com Jesus nem com Yeshua, como muitos dizem, diz assim, quer ver? Escuta, ó casa de Israel, não te parece suficiente que desdenhes homens? Queres até desdenhar o meu Deus? Eis que o Eterno mesmo nos dará um sinal, eis que a moça grávida dará à luz um filho, chamá-lo-á Emanuel. E o mais engraçado ainda diz assim, quando ele souber evitar o mal, escolher o bem, quer dizer que essa criança tinha que saber escolher o mal, rejeitar o mal, escolher o bem. Diz o quê? Enquanto essa criança ainda não souber rejeitar o mal, escolher o bem, a terra que os reis hoje estão tentando ir contra ti, vai ser desamparada. A terra de Samaria seria desamparada. Ok? Então Deus está dizendo o quê? Esta profecia se cumpriria em 65 anos. A criança, neste processo dos 65 anos, ok? Ela teria que teria que saber rejeitar o mal, escolher o bem, e Nati ela comeria. Ok? Então, esta profecia não tem nada a ver com Yeshua ou Jesus que seja. Hipócrita quem assim fala. Está aqui bem claro, leiam bem, não fiquem num versículo só. Deus aqui diz, em 65 anos, esta profecia teria que se cumprir. Efraim deixaria de ser povo. Olhem bem. Em 65 anos Efraim deixará de ser povo. A capital de Efraim, que é Samaria, ok, que é Samaria, que era as tribos de Israel também, ok, que é Samaria, deixaria de existir em 65 anos. Como então esta profecia se cumpre em Jesus? Ou em Yeshua, ou que seja. Como? Deus aqui determina bem claro 65 anos. Mais uma prova que os cristãos creem em coisas falsas. Eles não interpretam as profecias como deve ser. Nós temos que entender uma coisa, só há uma forma de interpretar as profecias, que é, eu vou dar aqui as formas como se interpreta uma profecia. Porque é que a profecia foi dita? O tempo de cumprimento da profecia. A quem ela se destina? Ela se destinava ao rei Acaz? Ela se destinava ao rei Acaz? A profecia se destinava ao rei Acaz? Ok? A profecia dá um tempo de 65 anos de cumprimento. E porquê que a profecia veio? Porque Efraim, com Ramaliahu, o rei da Samaria e todos os mais queriam ir contra Judá, conquistar a terra de Judá. Este era o motivo. O motivo, por isso é que Deus deu a profecia. Deus disse assim, calma Acaz, era quem ela se destinava. Em 65 anos é o tempo do cumprimento da profecia. Agora porquê? Porque estes povos, estes reis queriam ir contra Judá. Ok? Então estas são as únicas formas de nós vermos uma profecia. Porquê? Se Deus me dá um recado a mim,
Porquê é que ele me está a dar um recado? Porque, se Deus está me repreendendo, a mim, o exemplo, porquê é que ele me está a repreender? Porque eu fiz algo errado. E se ele decreta algo para mim, ele dá um tempo no cumprimento daquilo que ele decretou. Para que seja, para que eu tenha a noção que aquilo é de Deus. Se aquilo não se cumprir naquele tempo, então não foi de Deus. Ok? Nós vemos até mesmo em Daniel o tempo que Deus deu através de Jeremias para o povo de Israel expiar o seu pecado. Estão a ver? As profecias de Deus dá tempo. Agora, aquelas que não têm tempo são aquelas que irão cumprir-se no futuro. No futuro. Agora, quando a profecia se cumprir recente, Deus dá tempo. Inclusive, há certas passagens em Daniel que Deus diz: sela o livro, isto é para coisas futuras, não há data. Mas quando há data na realidade, ok? A data tem que se cumprir. Quando Deus planeia uma data, ela tem que se cumprir. Deus não é mentiroso. E aqui Deus determina uma data de 65 anos. Tomem atenção, 65 anos esta profecia tinha que se cumprir. Ok? Então, para que na realidade, quem quiser realmente estudar com olhos de estudar, não fiquem com um versículo. Não fiquem só simplesmente com um versículo isolado. Observem toda a profecia, todo o contexto. Porque é que aquilo foi feito, como foi feito, quando é feito. Observem tudo. Tudo. Porque eu tenho a certeza que quem entender, quem observar bem tudo, concretamente tudo, vai entender realmente o que isto quer dizer. Vou terminar por aqui, porque o tempo já se alonga, ok? E voltaremos então numa continuação, porque isto tem muita passagem realmente, há muita coisa que eu vou mostrar aqui realmente, destornando a crença e provando pela toda a escritura hebraica que Jesus não é Messias, em qualquer profecia que seja, vou mostrar que não é. Ok? Então já começamos em alguns pontos, ok? Shalom, shalom, leitraot. Eu agradeço que subscrevam o canal, ponham seus likes. Há muitas visualizações sim, mas há poucas subscrições. O canal começou há pouco tempo, ajudem o canal, ok? Porque nós estamos aqui simplesmente para ensinar a verdade e destornar a mentira. Shalom, shalom a todos, leitraot.